Tudo estava correndo bem até que não estava. Apenas alguns minutos após a decolagem, um novíssimo Dreamliner com destino a Londres perdeu ambos os motores no ar. Sem aviso, sem tempo. Num instante, a aeronave mais avançada da frota da Boeing se tornou um míssil de 200 toneladas, caindo sobre um bairro densamente povoado. Mais de 270 vidas foram perdidas. Mas o verdadeiro choque veio dias depois. Não do acidente em si, mas do que os investigadores descobriram no fundo dos arquivos de engenharia da Boeing. Um sistema crítico projetado para manter a aeronave estável em caso de falha. Não funcionou. Um backup que deveria ser acionado durante emergências atrasou. O que foi construído como um milagre da aviação moderna pode ter sido mantido unido por atalhos, avisos ignorados e uma pressão para priorizar os lucros em vez da segurança. Nos bastidores, o pânico irrompeu. Denunciantes apareceram. Acionistas fugiram. Agências governamentais exigiram respostas. E conforme a verdade vazava, ficou claro que isso não foi um acidente isolado. Isso foi uma bomba relógio. As consequências foram imediatas. As ações da Boeing despencaram, apagando bilhões em horas. A mídia invadiu a sede corporativa. Membros do conselho ficaram em silêncio. E num momento transmitido ao vivo para o mundo, o principal executivo da empresa, visivelmente abalado, foi embora, marcando um dos colapsos mais dramáticos da história da aviação corporativa. Isto não é apenas sobre um acidente. É sobre uma cultura de décadas de cortar cantos finalmente alcançando a empresa. E agora a maior fabricante de aviões do mundo enfrenta um acerto de contas que pode parar mais do que apenas aviões. Pode parar um império. Se isto te chocou, clique em gostei e se inscreva para mais histórias que a indústria não quer que você ouça. Fique conosco. O que vem a seguir vai mudar a forma como voamos para sempre. Começou como qualquer outro voo. Um elegante Boeing 787 Dreamliner ostentando orgulhosamente o logo da Air India taxiou pela pista em Ahmedabad com 241 almas a bordo. Com destino a Londres, era apenas mais um trecho de rotina para o que foi comercializado como um dos jatos mais seguros e avançados da história comercial. Mas apenas alguns minutos após a decolagem, mal ultrapassando o horizonte da cidade, algo deu catastroficamente errado. Testemunhas descreveram o som como algo que nunca esqueceriam. Um rugido profundo, depois silêncio, seguido por um grito perfurante vindo do céu. Os motores, ambos, falharam quase simultaneamente. A aeronave perdeu altitude rápido demais. Inclinou-se bruscamente, desviou de sua rota e depois desapareceu do radar. Segundos depois, uma explosão ensurdecedora abalou um bairro densamente povoado. Chamas atravessaram edifícios, casas despedaçadas. O ar encheu-se de gritos, fumaça e incredulidade. Num instante brutal, mais de 270 vidas se foram, incluindo vítimas no solo. As ruas viraram zonas de guerra. Equipes de emergência correram para o local. Mas a devastação era avassaladora. Destroços estavam por toda parte. Corpos, metal retorcido, bagagem espalhada. Não foi apenas um acidente. Foi um massacre vindo do céu. Então veio a filmagem. Vídeos de celular inundaram as redes sociais. Uma bola de fogo rasgando telhados. Detritos chovendo como confete. A cauda retorcida de um Dreamliner saindo de um bloco de apartamentos desmoronado. Apresentadores de notícias lutaram para manter a compostura. O Twitter explodiu. Hashtags como #AcidenteBoeing e #DesasteAirIndia foram tendência mundial em minutos. Todos queriam respostas e um nome estava no centro de tudo: Boeing. Nos bastidores, o caos irrompeu na sede da Boeing. A empresa que construiu o avião permaneceu estranhamente silenciosa. Nenhuma declaração, nenhum comunicado à imprensa, nenhuma garantia ao público. Telefones tocaram sem parar nos escritórios, mas os altos executivos desapareceram. Internamente, o pânico se instalava. Dentro de horas do acidente, as ações da Boeing caíram quase 5%, eliminando bilhões em valor de mercado. Investidores queriam sair. Grandes clientes aéreas pausaram pedidos de Dreamliner.
Acionistas exigiram respostas, mas o silêncio da Boeing só piorou as coisas. Companhias aéreas de todo o mundo começaram a retirar seu 787S de serviço ativo, sem esperar uma investigação, não confiando no risco. Rumores voaram sobre avisos anteriores, relatórios ignorados, cortes de qualidade. As comunicações internas da Boeing foram supostamente trancadas. Funcionários receberam ordens para não falar com a mídia. Mas a mídia não precisava de ajuda. Eles tinham as filmagens, as testemunhas, os números, e o que não tinham, especulavam incansavelmente. Então, inesperadamente, a empresa fez um anúncio. Uma coletiva de imprensa ao vivo seria realizada naquela noite. Nenhum detalhe, apenas um horário. As redações esvaziaram suas agendas. Analistas de aviação foram convocados. Parecia menos que uma declaração estava por vir e mais que uma execução. Quando a transmissão começou, a sala já estava tensa. A câmera focou no pódio. Flashes de fotógrafos iluminaram o fundo. Então entrou o CEO, seu rosto pálido, seu andar instável. Ele ajustou o microfone, olhou para suas anotações, depois olhou para o mundo. E por um momento, ele não disse nada. Suas mãos tremiam levemente. Ele começou a falar, mas sua voz falhou. Ele parou, então tentou novamente, ainda nada. O silêncio na sala ficou mais pesado a cada segundo que passava. E então, finalmente, ele falou. O que saiu não foi uma declaração. Não foi liderança. Foi um colapso. Ele reconheceu a tragédia, falou das vidas perdidas, mas então sua voz quebrou novamente. Ele fez uma pausa, removeu os óculos e disse 6 palavras que surpreenderam a todos que assistiam. Não posso mais liderar esta empresa. Suspiros ecoaram pela sala. Jornalistas congelaram no meio de suas digitações. Ele continuou dizendo, o peso do incidente, a responsabilidade, a dor, foi demais. Ele renunciaria imediatamente, com efeito agora. Sem perguntas. E então ele saiu do palco. Sem sessão de perguntas e respostas, sem defesa, sem explicação, apenas silêncio. A reação foi instantânea. A sala de imprensa explodiu. As redes sociais entraram em overdrive. Analistas da aviação não conseguiam acreditar no que acabavam de ver. Alguns chamaram de uma saída honrosa. Outros chamaram de uma admissão de culpa. A maioria ficou simplesmente pasma. As pessoas não sabiam o que fazer disso. A simpatia chegou de alguns cantos, mas a maioria estava indignada. Como o chefe de uma das empresas de aviação mais poderosas do mundo poderia ir embora sem oferecer uma única resposta, sem abordar o que falhou, sem responder perguntas do público, das famílias, das companhias aéreas? Da noite para o dia, a credibilidade da Boeing caiu ao nível mais baixo em décadas. Isto não era mais apenas sobre um acidente. Isto era sobre falha de liderança, sobre prestação de contas desaparecendo diante do mundo inteiro. Uma empresa global com dezenas de milhares de funcionários, bilhões em contratos e milhões de vidas confiadas às suas aeronaves. Deixada sem uma voz no topo, os mercados reagiram brutalmente. As ações da Boeing continuaram a despencar. Alguns membros do conselho começaram a enfrentar pressão para renunciar. CEOs de companhias aéreas na Ásia e na Europa declararam publicamente que estavam reavaliando seu relacionamento com a Boeing completamente. As redes de notícias repetiram a coletiva de imprensa em loop, quadro a quadro, analisando cada expressão, cada palavra, cada pausa. O momento em que a Boeing caiu, dizia uma manchete. Outra simplesmente chamou de aterrado. Eles venderam como o futuro do voo. Mais leve, mais rápido, mais eficiente. O Boeing 787 Dreamliner deveria ser o salto ousado da empresa para uma nova era. Com sua estrutura composta de ponta e sistemas elétricos revolucionários, não era apenas um avião. Era a declaração da Boeing para o mundo: ainda somos os reis do céu. Mas agora essa coroa está escorregando, e rápido, porque por trás dos folhetos brilhantes, do marketing elegante e dos eventos de lançamento de bilhões de dólares estava uma verdade que a Boeing não queria que o mundo visse.
Uma verdade que agora está explodindo em vista pública peça por peça, destroço por destroço. O Dreamliner pode não ter sido uma revolução. Pode ter sido uma aposta apressada. Desde o primeiro dia, o programa 787 foi atormentado por atrasos, redesenhos e custos excedentes. A Boeing mudou a produção para vários continentes, terceirizando componentes-chave para fornecedores que mal controlavam. Seções da fuselagem construídas em um país, eletrônicos em outro, montagem final apressada em prazos apertados nos Estados Unidos. O resultado: uma Frankensteinia da cadeia de suprimentos que parecia boa no papel e falhava na realidade. Documentos internos de 2009 já sinalizavam problemas recorrentes. A fuselagem composta, uma mudança radical do alumínio tradicional, levantou questões sobre durabilidade a longo prazo, resistência ao impacto e como se comportaria sob estresse do mundo real. Engenheiros alertaram que microtrincas poderiam se formar invisivelmente, especialmente sob ciclos repetidos de pressurização. Mas essas preocupações foram marcadas como baixa prioridade. Depois vieram os sistemas elétricos. O Dreamliner não era apenas outro avião. Era extremamente elétrico, substituindo muitos sistemas hidráulicos e pneumáticos tradicionais por sistemas elétricos de alta voltagem para economizar peso e aumentar a eficiência de combustível. Mas isso significava mais complexidade, mais fiação, mais calor, e múltiplos incidentes iniciais mostraram o que isso significava no mundo real. Lembra do Dreamliner que pegou fogo no pátio em Boston? Uma explosão de bateria dentro de uma aeronave estacionada? Fumaça encheu a cabine e o avião nem estava voando. Esse incidente levou ao aterramento global de toda a frota de 787. A Boeing se apressou para redesenhar o invólucro da bateria. Chamaram de uma correção. Mas os internos sabiam melhor. Era um curativo, não uma cura. Em e-mails internos que nunca chegaram ao público, engenheiros de segurança reagiram. Eles questionaram como novos materiais e sistemas de energia estavam sendo testados. Eles desafiaram o ritmo do lançamento. Uma mensagem dizia: estamos empurrando essa coisa para fora da porta muito rápido. Algo vai ceder. Mas essas vozes não apenas não foram ouvidas. Elas foram silenciadas. Veja, a Boeing tinha um problema maior. Eles haviam feito promessas à Wall Street. Pedidos massivos, cronogramas de entrega apertados, metas de preço das ações. E quando você tem bilhões em jogo a cada trimestre, atrasos não são apenas inconvenientes, são perigosos. Então, a cultura mudou. Velocidade acima do escrutínio, silêncio acima da cautela. Engenheiros foram removidos de programas críticos. Funcionários de controle de qualidade relataram serem pressionados a aprovar componentes com falhas visíveis. Quando um inspetor de qualidade se recusou a aprovar um lote de seções de fuselagem, ele foi transferido. Outro funcionário que levantou problemas de segurança com conjuntos de fiação foi avisado para focar em soluções, não em problemas. E agora, após mais um acidente, outra onda de horror público, alguns desses mesmos internos estão falando. Ex-funcionários da Boeing, alguns aposentados, outros ainda sob acordo de confidencialidade, estão falando anonimamente com a mídia. Um ex-engenheiro de sistemas que trabalhou no programa Dreamliner disse a repórteres: o avião foi apressado. Cortamos cantos em todo lugar. Todo mundo sabia, mas ninguém parou. Outro descreveu uma reunião onde gerentes discutiram abertamente quais relatórios de segurança poderiam ser atrasados até após as entregas. Eles não queriam parar a linha. Essa era a regra número 1, não pare a linha. Se isso está começando a soar familiar, deveria, porque os mesmos padrões corporativos que levaram aos desastres mortais dos 737 MAX estão agora ressurgindo sob o Dreamliner. A mesma cultura de silêncio, a mesma rejeição de bandeiras vermelhas, a mesma pressão para proteger o resultado final, não importa o risco. E enquanto a Boeing insiste que cada aeronave é minuciosamente testada, minuciosamente certificada, minuciosamente segura, essas palavras estão ficando gastas, especialmente quando pilotos relatam falhas elétricas no meio do voo, quando tripulações de cabine veem luzes de aviso que não correspondem aos manuais.
quando denunciantes continuam aparecendo com novos detalhes condenáveis. Em 2022, um ex-gerente sênior de um dos principais fornecedores da Boeing admitiu sob juramento que centenas de peças do Dreamliner haviam sido entregues fora das especificações, e a Boeing as usou mesmo assim. Ele disse que a documentação era muitas vezes preenchida retroativamente após a montagem e as verificações de qualidade às vezes eram assinadas por canetada para cumprir prazos. Ele não foi descartado como um teórico da conspiração. Ele foi corroborado por outros que viram a mesma coisa. E aqui está o perigo real. O público não sabe o que ainda está voando sobre nossas cabeças. Porque essas questões não são sobre um único parafuso ou um sensor ruim. Elas são sistêmicas. Elas são culturais. Elas estão incorporadas na própria fundação de como a Boeing escolheu construir sua aeronave mais ambiciosa. Então, quando outro Dreamliner cai, quando centenas de vidas são perdidas em segundos, não é apenas uma tragédia, é uma consequência. Uma consequência de decisões tomadas em salas de reunião, não em cabines de comando. De engenheiros ignorados, de qualidade sacrificada pela velocidade, de avisos enterrados sob planilhas e ligações para acionistas. E agora, enquanto as consequências continuam, o mundo finalmente está fazendo a pergunta que a Boeing esperava que ninguém fizesse. Quantos avisos houve antes disso? E quantos foram ignorados? Porque quando as mesmas vozes que foram ignoradas antes dos 737 Max estão de volta soando o alarme novamente, desta vez sobre o Dreamliner, todos nós devemos estar prestando atenção. Wall Street não teve aviso. Num momento a Boeing se mantinha estável, no seguinte estava colapsando em tempo real. Dentro de horas do acidente, as ações da Boeing entraram em queda livre. Operadores começaram a vender ações como se fossem radioativas. A venda foi brutal. Em apenas uma sessão de negociação, mais de 7 bilhões de dólares em valor de mercado foram apagados, sumiram, desapareceram. O banho de sangue não parou aí. Espalhou-se como um vírus por todo o setor aeroespacial. Telas em salas de negociação em Nova York, Londres e Hong Kong ficaram vermelhas. A Boeing não estava apenas sofrendo um golpe, estava arrastando toda uma indústria para baixo com ela. Analistas tentaram manter a calma, mas nos bastidores, era caos. Bancos de investimento revisaram suas classificações. Gestores de fundos enviaram e-mails em pânico para clientes. Fundos de hedge venderam ações da Boeing a descoberto mais do que nunca. E a parte mais assustadora: ninguém sabia onde estava o fundo. Mas o dano real não estava nos números. Estava na confiança. Companhias aéreas que haviam apostado seu futuro no Dreamliner, a suposta joia da estratégia de longo alcance da Boeing, agora estavam colocando tudo em espera. Grandes companhias aéreas pararam silenciosamente novos pedidos. Algumas começaram a explorar alternativas imediatas, entrando em contato com a Airbus nos bastidores. O que antes era visto como o maior ativo da Boeing instantaneamente se transformou em seu passivo mais perigoso. CEOs de várias companhias aéreas realizaram reuniões de emergência com seus conselhos. A mensagem era clara: continuamos voando esses jatos ou nos preparamos para algo pior? E enquanto a equipe de relações públicas da Boeing se apressava para divulgar comunicados cuidadosamente elaborados, os telefones em seus escritórios de vendas ficaram silenciosos. Pela primeira vez em anos, a Boeing não era quem fazia as ligações. Eles estavam sendo ignorados por seus próprios clientes. Mas não eram apenas as companhias aéreas se afastando. Investidores, a força vital do futuro da Boeing, estavam começando a sair. BlackRock, Vanguard, grandes acionistas institucionais. Os mesmos atores que sustentaram a Boeing durante o desastre do 737 Max agora estavam se distanciando. Eles não estavam apenas questionando o desempenho da Boeing, estavam questionando sua liderança. Quantas crises a mais seriam necessárias antes que alguém no topo fosse realmente responsabilizado? A portas fechadas, a confiança na equipe executiva da Boeing evaporou. A renúncia do CEO foi apenas o começo. O conselho de administração foi atacado. Acionistas exigiram uma limpeza ampla, não apenas na gestão, mas na cultura.
Havia sussurros de investidores ativistas circulando como abutres, prontos para forçar uma reestruturação total. Enquanto isso, governos globais não ficaram parados. Reguladores da Europa, Ásia e Oriente Médio emitiram avisos urgentes. Várias autoridades de aviação exigiram inspeções completas de todos os 787 ativos. Em alguns países, Dreamliners foram aterrados indefinidamente, pendentes de novas verificações. Isso não era apenas um acidente. Era uma crise internacional de grande proporção. A FAA, já sob escrutínio por falhas passadas, se viu encurralada mais uma vez. Legisladores exigiram audiências. Comitês de segurança da aviação convocaram sessões de emergência. E a Boeing? A Boeing foi deixada com as costas contra a parede novamente. Mas o que tornou isso diferente foi o público. Passageiros começaram a inundar as companhias aéreas com ligações e e-mails. Alguns exigiram reembolsos. Outros cancelaram voos totalmente. O termo Dreamliner não significava mais tecnologia de ponta. Significava medo. As redes sociais foram inundadas com postagens como "Não voarei mais Boeing" e "Mudando para Airbus de agora em diante". Blogs de viagem e influenciadores postaram listas de como identificar em qual aeronave você está reservado para poder evitar o 787 completamente. Era um pesadelo de relações públicas que a Boeing não conseguia controlar. E enquanto eles se apressavam para tranquilizar o mundo de que o Dreamliner ainda era seguro, outro ator surgiu silenciosamente das sombras: a Airbus. Enquanto a Boeing queimava, a Airbus prosperava. A fabricante europeia, já em uma posição forte com seus programas A350 e A330neo, de repente se tornou a escolha padrão para muitas companhias aéreas. Pedidos que estavam pendentes com a Boeing agora eram redirecionados para Toulouse. As equipes de vendas da Airbus mal tinham tempo para respirar. A demanda chegava rápido demais. Até empresas de leasing, os intermediários do mundo da aviação, começaram a mudar seus portfólios. As aeronaves da Boeing estavam sendo desvalorizadas da noite para o dia. O mercado de revenda sofreu um golpe. Companhias aéreas que antes viam o 787 como um ativo de longo prazo agora o viam como um passivo. E então vieram os efeitos colaterais silenciosos. Fornecedores, as empresas construindo tudo desde trem de pouso até sistemas de cabine, começaram a se preparar para o impacto. Os atrasos da Boeing eram seus atrasos. E com os pedidos agora congelados, muitos começaram a se preparar para cortes de produção, demissões e receita perdida. Milhares de empregos poderiam estar em jogo novamente. Seguradoras aumentaram os prêmios para frotas de Dreamliner. Escolas de aviação começaram a receber perguntas de estagiários: devo realmente pilotar Boeing? Equipes de manutenção receberam diretrizes especiais dos departamentos de segurança das companhias aéreas. Todos estavam agindo como se isso não fosse um incidente isolado, mas o começo de algo muito maior. O efeito dominó era inegável. O colapso da confiança na Boeing não estava contido apenas em uma empresa. Estava distorcendo toda a indústria. Analistas da aviação alertaram que isso poderia ser um ponto de virada, um acerto de contas da Boeing que força todo o setor a reavaliar como equilibra inovação com segurança e crescimento com responsabilidade. E através de tudo isso, uma pergunta assombrosa continuou ecoando pelas salas de reunião, terminais de torres de controle em todo o mundo. Quem é o próximo? Se a Boeing, o rosto da aeroespacial americana, poderia cair tão forte e tão rápido, então o que mais foi escondido? Que outras rachaduras estão esperando para serem expostas? Os céus de repente não pareciam tão seguros. E a indústria estava segurando a respiração. A Boeing já foi intocável. Por mais de um século, ela não apenas construiu aviões, ela construiu o futuro do voo. Do 707 que encolheu o mundo ao 747 que redefiniu as viagens globais, a Boeing ficou no auge da aviação. Mas agora esse legado está colapsando sob seu próprio peso. Isto não é apenas outra crise de relações públicas. Isto é algo mais profundo. Uma implosão em câmera lenta. Confiança. A fundação de cada aeronave já voada rachou.
Para passageiros, o logo da Boeing não inspira mais confiança. Desencadeia a dúvida. Para companhias aéreas, tornou-se um risco comercial. E para investidores, é uma bomba relógio. Cada acidente, cada denunciante, cada aviso de segurança ignorado tirou um pedaço da credibilidade da Boeing. Isto não é uma má decisão. É um padrão, uma cultura, um sistema que trocou segurança por velocidade, engenharia por lucros trimestrais e responsabilidade por negação, até que o dano não pôde mais ser escondido. Então a pergunta agora não é como a Boeing conserta isso. É se eles podem. Pode uma empresa tão quebrada reconstruir a confiança quando até seus próprios internos estão falando? Pode liderar uma indústria quando os reguladores não aceitam mais sua palavra como garantida? E pode sobreviver enquanto Airbus, Embraer e novos players globais circulam como tubarões? A verdade é brutal. O nome da Boeing não carrega o peso que costumava carregar. Sua liderança está fraturada. Sua visão está nublada. E o mundo, companhias aéreas, governos, o público que voa, está observando atentamente, se perguntando se este é o momento em que a coroa escorrega de vez. Porque neste ponto, a Boeing não está lutando contra um escândalo da mídia. Está lutando pela sobrevivência. E se cair mais, o acidente não levará apenas uma empresa para baixo. Marcará o fim de uma era.